Oi, gente. Oi, tudo bom? Boa tarde, segunda-feira. Estamos recomeçando mais uma semana. Estou no carro, vocês já devem perceber. Eu quero entender se o áudio tá bom, se dá pra gente fazer a live assim. Não deu tempo de eu chegar no consultório. Eu tive um paciente agora de manhã, e aí eu não consegui chegar no consultório. Então eu quero perguntar a vocês se a live tá com bom áudio, se vocês conseguem me ouvir para a gente dar continuidade. Estão me ouvindo? Me respondem aqui no áudio se alguém está me ouvindo. Tá ouvindo, né? O áudio tá audível. Beleza, ótimo. Deu um tiltzinho aqui no começo, parece que ficou zerado, aí parece que deu algum problema de conexão, mas pelo que eu tô vendo, muita gente já entrou, tô recebendo até pedido para dividir tela, não sei se vocês estão querendo realmente dividir tela ou foi sem querer vocês clicaram na solicitação. Mas se o áudio tá bom, a gente já vai começar o tema. Perfeito. O tema de hoje eu acho que é um tema que chama muito a atenção, né? Ele chama muita atenção de todo mundo, mas às vezes porque muitas pessoas se autotitulam que têm compulsão alimentar. A gente está num período que está gerando ansiedade para muita gente, né? O período de distanciamento social faz com que as pessoas fiquem em casa, muitas vezes gerando um quadro ansioso. As pessoas começam a comer, a beliscar toda hora, e isso já para elas se caracterizam como compulsão alimentar. Então eu decidi falar disso hoje, tá? Exatamente para diferenciar as pessoas que estão nessa situação agora do Covid, que estão em casa, que estão um pouquinho ansiosas e acabam toda hora beliscando, tá? Isso é um detalhe, ficar beliscando toda hora, das pessoas que realmente tem essa doença, é um transtorno alimentar conhecido como compulsão alimentar. E é disso que a gente vai falar hoje. Então eu vou pedir a vocês que cliquem nesse aviãozinho aqui e convide alguma pessoa que você conheça, que você tenha familiares, algum amigo ou alguém que você saiba que gostaria de estar escutando esse conteúdo. Eu estou vendo vários coraçõezinhos aqui, eu sempre agradeço muito a vocês que tenham esse carinho, que retribuam da melhor forma possível para mim, replicando essas informações, tá bom? Então a gente vai falar primeiro do que é a compulsão alimentar, que é diferente de vocês ficarem beliscando, tá? A compulsão alimentar ela é caracterizada por ela vem em ondas, é caracterizada por crises que podem durar de 20 minutos até 2 horas. O paciente com esse distúrbio alimentar, ele faz uma ingesta exagerada de alimentos, tá? Então não é aquelas beliscadinhas que todo mundo está fazendo agora. Eu recebo recados de gente no direct dizendo: eu estou comendo 15 vezes por dia. Não é essas beliscadinhas, tá? São compulsões alimentares que elas vêm de uma forma bem voraz, em que o paciente faz uma ingestão super exagerada de alimentos muito acima do que normalmente ela comeria, tá? Então são crises, não são beliscadinhas, beleza? Então, assim, mesmo sem fome, mesmo sem necessidade nenhuma, o paciente, quando vem essa crise, ele se alimenta assustadoramente. Isso é compulsão alimentar. É um distúrbio, tá, gente? Isso tem tratamento, a gente vai falar disso. São grandes quantidades de alimento com curto espaço de tempo. Então, você vê que ela comeu uma montanha de comida e está conversando com você normalmente, porque essas pessoas são normais, também não são excluídos. Tem algumas características que a gente vai citar também, mas que de repente ela volta e come mais um montão outra vez, que até assusta gente de novo. Então essa quantidade, a Michelle está dizendo, tipo, comer 3 croissants, 3 Kinder Joy, 2 balde de pipoca, 2 sorvete em 2 horas, tipo isso, Michelle. Então você faz uma quantidade gigantesca de alimentação, passa um tempinho normal, vem uma nova crise, então de 20 minutos a 2 horas você fica voraz na vontade de comer, sem fome, sem necessidade nenhuma, mas você come porque é incontrolável, tá? Eu tenho vários pacientes que eles me falam: doutor, eu não consigo
controlar. E é disso que a gente vai falar hoje. Realmente, na maioria das vezes, são alimentos muito calóricos. Então, isso vai gerar uma quantidade de problemáticas para esse paciente. Os pacientes que sofrem de compulsão alimentar, eles vão ter outros problemas pela quantidade de comida, pelo tipo de comida e pela frequência que eles comem. Beleza? Então, como eu já pedi, insisto de novo que vocês mandem isso para muita gente que eu sei que precisa de ouvir isso, não porque padecem do distúrbio, da compulsão, mas porque às vezes confundem, né? Então eu recebo muito recado de gente que confunde e acha que está com um transtorno da compulsão. Então eu vou falar sinais, tá? Eu enumerei aqui 8 sinais para a gente diferenciar as pessoas que padecem desse distúrbio. Existem vários distúrbios, tá, gente? Vários, a gente pode até citar outros, mas hoje a gente está falando da compulsão alimentar. Então vamos lá. É uma caracterização da pessoa, ela depende, ela não faz nada. Ela fala, não, são 9 sinais que eu vou falar agora, tá? Então o paciente fala, não consigo, se eu não comer antes, eu não consigo, porque vem naquele momento, se eu preciso que você faça isso, mas você só vai fazer, ela fala, eu só vou fazer se eu conseguir comer, eu preciso de comer agora, porque eu preciso. Eu falo com os pacientes para não adquirirem essas guloseimas em casa, ela fala, mas eu fico louca, eu saio, vou comprar, então é uma coisa muito mais forte do que a gente imagina, tá? Esses pacientes precisam de tratamento, são compulsões alimentares. Uma das características, tá? Falei é essa que é, o paciente depende da comida, para fazer as coisas ele depende. Uma outra característica, ele come muito rápido, ele come vorazmente, é uma velocidade um pouco diferente de uma pessoa que está fazendo uma refeição, tá? Ele come sem ter fome, tem alguma coisa no meu olho. Então ele não está com fome, está todo mundo aqui compartilhando do momento e ele sem fome nenhuma, ele come, tá? E ele come e em seguida ele continua comendo. E aí ele, a cada tempo, curtos espaços de tempo, ele está comendo de novo. Muitos desses pacientes, eles comem escondido, tá? Isso é uma característica de que você vai no armário dessa pessoa e tem comida, você olha na gaveta do escritório, tem comida, porque ele às vezes come escondido, ele sabe que vai vir aquela crise, aquela compulsão alimentar, então ele já se sabota, na verdade ele está se ajudando na doença, mas ele está se prejudicando na saúde, porque ele já garante alimentos próximos a ele, tá? Para facilitar que quando vem a compulsão ele se alimenta. Então ele come escondido no quarto, ele come escondido no escritório, aonde ele vai ele tem na mochila comidas, então aonde ele vai ele leva muita comida, tá? Então eu vou falar sobre a ansiedade, mas é um dos transtornos que pode gerar essa compulsão alimentar. Essas pessoas, a Regina está dizendo que já, às vezes já comeu escondido, mas isso é outra história, né? Então, eu sei que muitas das características que eu vou dizer, muita gente vai dizer, eu acho que eu já fiz isso, eu acho que eu já fiz isso. Mas entenda que o distúrbio alimentar, na maioria das vezes, vai apresentar todas essas características que eu estou falando. O paciente começa a ficar mais introvertido, ou seja, ele sociabiliza menos. Você vê ele mais quieto, mais isolado, ele se sente meio vergonhoso do que está fazendo, ele já não come junto com todo mundo porque ele percebe que a forma dele de comer é um pouco mais voraz do que as outras pessoas, ele se sente envergonhado pela quantidade de comidas que ele come, tá? Então, todas as características você vai ver que ele vai ficar mais retraído no convívio social. Então essas pessoas elas começam a ter problemas afetivos, eles param de se relacionar com outras pessoas, eles diminuem o convívio com outras pessoas. Isso também pode gerar um problemático social, né? Às vezes esses pacientes começam a ter vícios em jogos de azar, em bingos. Você vê que a pessoa ela é muito solitária e ela busca. No Brasil não pode bingo, né? Mas outros países podem. E jogos de azar, jogos às vezes no videogame. Ele passa muito tempo no celular jogando, tá? Porque ele não quer sociabilizar por N motivos que eu já expliquei aqui. O paciente ele sente um pouco de tristeza, ele sente culpa por ele comer.
tá? Ele fica triste porque ele está vendo que ele está com compulsão alimentar, que ele está comendo exageradamente, que isso vai gerar um transtorno, mesmo as pessoas orientando, mesmo ele sabendo, eu sei que eu não posso comer assim, eu sei de tudo, mas ele tem a compulsão que é muito mais forte do que ele, tá? Então entenda que essas pessoas, elas precisam de ajuda. Por isso que eu insisto tanto que vocês convidem algumas outras pessoas para estar aqui, tá bom? Tem tratamento? Claro que tem. Essa problemática tem um tratamento, é um tratamento multidisciplinar, tá? Multidisciplinar porque é necessário um psicólogo, é necessário um psiquiatra, é necessário um nutricionista. Então, é uma gama de profissionais que tem que estar junto com essa pessoa para a gente ajudá-la e ela reverter esse quadro, tá bom? É um quadro. Tem alguma relação com a sensação de culpa por sair da dieta? Quase, né? Não tem relação, mas muitas pessoas se culpam por sair da dieta. É uma outra situação. A culpa por saber que errou, que se equivocou, que fez algo mal, ela é comum para muitas situações, tá? Mas a culpa da pessoa que tem compulsão alimentar, ela é permanente. Ela o tempo todo sabe que ela errou por comer aquela quantidade, mas ela sabe que infelizmente ela está refém dessa situação e que ela não vai parar de comer. Simplesmente essas pessoas precisam de ajuda, precisam de uma equipe multidisciplinar que oriente. Eu vou falar mais no final se existem remédios ou não para ajudar nisso, tá? Mas ela precisa de psicólogos para estar acompanhando. Ela tem algumas medicações que os psiquiatras que passam, tá? Se for o caso medicamentoso. Tem que ter um acompanhamento médico porque a gente tem que estar cuidando da parte de resultados, de consequências disso no organismo. Então, o médico acompanha também, tá certo? Na maioria das vezes, o paciente, você orienta, eu faço muito isso com os pacientes com ótimos resultados. Você orienta que o paciente comece a fazer uma atividade física. A gente sabe tudo da pandemia agora, mas isso é um tema para a vida, tá? Então, fazendo atividades físicas, atividades que exigem um pouquinho mais de concentração, yoga, meditação, tudo isso vai fazer com que você libere serotonina, desculpa, endorfina, que vai lá em cima e vai diminuir os seus gatilhos de ansiedade. E aí é onde eu comecei a live aqui falando sobre esse momento de ansiedade. Essa ansiedade, ela pode gerar aquelas beliscadas, tranquilo. Muita gente nesse período agora acha que engordou 1 quilo, engordou 2 quilos, engordou 3 quilos, mas são beliscadas, tá? E ela pode gerar ansiedade a ponto das pessoas que têm compulsão desencadearem cada vez mais crises. E essas crises serem cada vez mais fortes, onde o paciente vai comer cada vez mais e vai trazer cada vez mais transtornos, tá certo? Então, por isso que a gente veio falar desse tema tão importante. Vou deixar o tratamento mais para o final, mas vou falar de uns riscos. Antes disso, vou ver aqui o que a Regina escreveu. Nesse período de isolamento social, ouço muitos relatos de exageros alimentares. É possível desencadear um transtorno que possa se estender além desse período? É sim, Regina, super importante essa sua pergunta, essa sua colocação, porque às vezes o paciente, ele fazendo essas beliscadinhas, aumentando 2 quilinhos, aumentando 4 quilinhos, ele começa com outros transtornos psicológicos de não aceitação do corpo, transtornos que inclusive chama vigorexia, quando o paciente está insatisfeito com o que ele vê no espelho. Tá? E aí a maioria das pessoas que sofrem de vigorexia, eles buscam atividades físicas excessivas para poder mudar essa realidade. E outras pessoas se deprimem, e aí eu vou falar sobre as consequências de você, os riscos, na verdade, de você que tem compulsão alimentar. A Cris está dizendo que se engordou pelas beliscadas. Cuidado, vamos segurar para que essas beliscadas que eu estou dizendo não tragam problemas lá na frente. Mas pode sim, a partir de um descuido, você desenvolver alguma compulsão alimentar. A minha clínica está perguntando, existe uma cura após acompanhamento ou é capaz de retornar o transtorno? Você tem que estar acompanhado, tá? Realmente é uma ótima pergunta, obrigado, tá? Você tem que estar acompanhado, mas pode acontecer de você ter recaídas. Então, o acompanhamento ele tem que ser muito
próximo, você também tem que estar disposta, seus familiares têm que te ajudar, e aí é o que eu sempre digo nas consultas e nos meus acompanhamentos de grupo, que você tem que limpar a sua casa das sabotagens que às vezes você cria, às vezes seus familiares criam. Então, é super importante que quem não está aqui agora, que você transmita essa live para ele, fica guardada aqui até amanhã, tá bom? Fica 24 horas aqui, você faça com que o seu marido assista, faça com que sua esposa assista, todos os seus familiares têm que entender, caso você sofra dessa compulsão, eles têm que te ajudar nesse sentido, porque senão você pode estar com um tratamento perfeito, você pode estar com um acompanhamento muito bom, que se você for sabotada ou se sabotar, você pode outra vez cair na compulsão, tá certo? Então vamos falar um pouquinho dos riscos. Tá todo mundo me acompanhando, né? O áudio está legal. Agradeço todo mundo que entrou depois. A gente está falando sobre compulsão alimentar. Insisto para que vocês convidem mais pessoas, porque é um tema super interessante. Ele está bem atual agora por conta do distanciamento social, que muitas pessoas estão se sentindo ansiosas, mas ele é um caso muito mais sério do que isso. É uma compulsão por grandes quantidades de alimentos. Tá? Quais são os riscos de você ter compulsão alimentar? Não é só gastar muito dinheiro com muita comida. Tá? Você tem risco de obesidade, isso é óbvio. Comendo grandes quantidades em períodos curtos de tempo, óbvio que em algum momento você vai chegar à obesidade. Os pacientes que exagerarem em produtos industrializados, que têm muito cálcio, eles podem gerar inclusive cálculos renais pela grande ingesta de cálcios. Os pacientes já a níveis de ganho de peso, eles podem ter apneia do sono. Isso é um negócio muito chato. É uma situação em que atrapalha o casal, o paciente ronca muito. Ele pode acordar assustado com aquela falta de ar. Essa apneia do sono é muito frequente em quem tem compulsão alimentar. Claro, insônia, diabetes mellitus, que é o aumento do açúcar no sangue. Todo mundo já sabe que se exagerar nos carboidratos refinados, nos açúcares, vai chegar a níveis de se tornar um paciente diabético, que vai necessitar medicação, necessitar alteração de dieta, tudo aquilo que a gente já conhece. E todas as suas complicações. Hipertensão arterial é outra problemática de quem come exageradamente, come muito. Você pode chegar a ter um quadro de hipertensão arterial, que eu também já corrigi em outro momento aqui, que o que causa hipertensão arterial não é o sal, anote isso. O que causa hipertensão arterial é o açúcar, não é o exagero de sal, tá bom? Dislipidemia, que é aqueles transtornos do colesterol. Então, quando o paciente tem diabetes, tem hipertensão e tem dislipidemia, esses três a gente classifica como síndrome metabólico. É um paciente de difícil tratamento, que se você não cuidar, ele vai gerar um quadro de obesidade, grau 1, grau 2, obesidade mórbida, e vai se complicando cada vez mais. Principalmente porque nessa época agora de pandemia, todo mundo já ouviu, também já postei aqui, 88% dos pacientes que morreram de causas desse vírus, do novo Covid, são obesos. Então, 88% deles obesos significa que esse processo inflamatório do nosso corpo, porque a obesidade é um processo inflamatório, pode gerar graves problemas de saúde. E um deles é não resistir a essa infecção virótica, que também causa um processo inflamatório, principalmente em vias aéreas. O paciente com exageros, com compulsões alimentares, ele pode gerar gastrite. Quem aqui não tem uma gastritezinha? Às vezes pelo que come. Imagina uma pessoa comendo grandes quantidades. O corpo sofre com essa quantidade de alimentos lá dentro do estômago. Então, pode gerar gastrite, pode gerar uma hérnia de hiato. Você já vê com a quantidade de coisas. E aí pode gerar todos aqueles outros problemas que eu falei, de bulimia, de anorexia, pode gerar vigorexia. São todos problemáticas vinda de um aumento exagerado de alimentos que vão causar aquela distorção frente ao que está olhando no espelho. E aí o paciente, não sei se, acho que vocês todos sabem o que é bulimia, o paciente ele faz a ingesta e depois ele faz mecanismos para não engordar. Um exemplo deles é expurgar tudo, vomitar tudo, tentar vomitar o que comeu com medo de engordar. Ele come porque tem fome e ele expulsa com medo de que aquela comida o faça engordar. Isso é muito triste, tá? E a anorexia, quando o paciente realmente, você sabe que ele tem um transtorno porque ele não quer comer ou ele quer entrar em grandes períodos de jejum com o objetivo de emagrecer. E vigorexia, que ele não aceita a composição corpórea dele e exagera nos exercícios para mudar aquela realidade.
O paciente pode ter depressão, isso aí é uma das coisas muito sérias, tá, gente? Às vezes você fala, não, isso é frescura. Não é frescura, o paciente com compulsão alimentar, que já está entregue ao problema, que ele não consegue vencer a compulsão, ele pode começar com o seu distanciamento, com a sua introvertidade, ele começar a não sociabilizar e inclusive ter depressões. Você vê ele, não, ele é quietinho. Não, às vezes ele está depressível. Então a gente tem que tratar. O paciente pode ter toque, tá? Transtorno obsessivo compulsivo por algumas coisas. A partir do momento que ele tem compulsão, ele também pode desenvolver esse transtorno, tá certo? A Evilange colocou, doutor, o Morosil é eficiente no controle da vontade de comer ou é perda de tempo? Morosil vem da laranja, né? É um tipo de laranja, aquela vermelha. Ele diminui sim, né? Não é perda total de dinheiro, mas a gente tem que entender que o Morosil ele vai te dar ele vai melhorar a utilização do que você comeu, tá? Não é que ele vai fazer com que você esqueça. Você vai ver uma série de medicações que vão te prometer diminuir a compulsão alimentar, mas que na verdade eles trabalham com o resultado da sua alimentação. Então, quando você começar a não apresentar os transtornos corpóreos daquele exagero, você acaba se controlando da ingesta. Não é perda de valor, não é investimento errado, mas também você não deve acreditar 100%. Eu vou falar um remédio que sim funciona, que foi aprovado para a Anvisa, vou deixar ele um pouquinho mais para o final, para vocês, se quiserem copiar o nome, não estou prescrevendo para ninguém, tá? É muito sério isso, medicamento que tem que ser passado por um profissional competente para isso, é um remédio não barato, ele não está disponível no sistema público, ele é particular, bem caro, mas ele trabalha com transtornos, inclusive, já estou falando, né? Ele é para tratamento de TDAH em crianças, em pessoas que têm TDAH, mas que também foi autorizado pela Anvisa, foi aprovado pela Anvisa para uso em relação à compulsão alimentar. Vou deixar o nome dele para o final, porque eu queria falar de um outro detalhe antes, tá? A Sara está dizendo, ó, compulsão alimentar me levou para a obesidade grau 3, certo? E que hoje a Sara é um exemplo, é uma atleta que eu sempre posto os stories dela aqui, é um exemplo de vitória. A exemplo da Sara, eu ia falar agora exatamente sobre isso. 40% dos pedidos de pessoas para fazer a bariátrica, tá? Aquela gastroplastia, 40% dessas pessoas sofrem com compulsão alimentar, ou seja, chegaram a níveis de obesidades suficientes para recorrer a uma operação bariátrica, essa gastroplastia, e 40% dessas pessoas sofrem com compulsão alimentar. O que é que significa todos esses números? Inclusive vou falar um outro número aqui. 75% das pessoas que sofrem de compulsão alimentar, 75% das pessoas que sofrem de compulsão alimentar vão chegar ao nível de obesidade. Por isso que é bom de tratar. Não é Ritalina, viu? Ritalina é mais para concentração. Também é um remédio dado por psiquiatras, mas a Ritalina é mais para você se concentrar no que está fazendo. Também é considerado um tratamento para o déficit de atenção, mas não é a Ritalina que eu vou mencionar, vou deixar para o final. A Jane está perguntando 5-HTP. 5-HTP diminui a ansiedade, é um suplemento ótimo, ótimo, prescrevo bastante. 5-HTP é um suplemento que vai trabalhar nos neuroreceptores, você vai ficar mais calmo com menos ansiedade, indiretamente, que a ansiedade, os gatilhos da ansiedade te fazem ter compulsão, então indiretamente você vai comer menos. Então 5-HTP também eu indico. Mas voltando aos números, 40% das pessoas que fazem a gastroplastia, a operação bariátrica, eles sofrem de compulsão. O que vai acontecer? Eu vou diminuir, é simplesmente um componente restritivo. Eu vou diminuir aquele estômago, mas o paciente vai continuar sofrendo da compulsão. Então ele vai tentar comer na mesma quantidade que ele comia. O que vai acontecer? Várias recaídas. O paciente ele vai exagerar, ele vai comer até se sentir mal. Aí alguns vão entrar naquela onda da bulimia, tá? O paciente não vai mudar e muitas pessoas que fazem a bariátrica, não estou condenando a cirurgia, tá? Mas muitas pessoas que fazem essa gastroplastia, eles voltam a engordar tudo
que perdeu, ou inclusive até mais. Nosso corpo trabalha em cima de demandas, tá? Então, se eu perdi a minha reserva calórica de energia que eu tinha, por N motivos, meu corpo vai demandar aquilo de novo. Então, lipoaspiração, mesoterapia funcionam, mas se a gente não controlar as nossas vontades, se a gente não alterar a forma que a gente visualiza os alimentos, vamos voltar a ter aquele mesmo corpo que nos causou insatisfação, que nos gerou essa busca por um procedimento estético. Então é muito melhor a gente cuidar da saúde, cuidar dos nossos hábitos, atividades físicas, bom sono, alimentação, dieta balanceada, meditação, enfim, tem muitos métodos da gente resolver isso, beleza? Doutor, a minha experiência com jejum intermitente me ajudou muito na questão da ansiedade. Ótimo. O jejum intermitente é uma técnica, é uma ferramenta que a gente faz para o paciente voltar a ter saúde, mas eu quero deixar claro para vocês, inclusive, para prevenções, né? Eu ia falar agora sobre a prevenção, como evitar a compulsão, e uma delas, obrigado, viu, Regina? Você chegou na hora exata para essa pergunta. Uma das formas de você prevenir é nos pacientes que têm compulsão, você não indicar o jejum. Por quê? Porque ele tem compulsão, você tem que tratar esse fator. Se você indicar compulsão para qualquer pessoa, desculpa, indicar jejum para qualquer pessoa, esse paciente que tem compulsão, ele vai ficar horas, as horas que você determinar, ele talvez está motivado, talvez ele está com vontade de conseguir, então ele fica as horas que a gente determina como jejum, e depois ele tem uma vontade voraz, uma fome absurda, e ele vai comer muito mais. Então, primeiro a gente tem que controlar a compulsão dele para depois indicar jejum para essas pessoas. Então, bem colocado agora, Regina, uma das formas de prevenir a compulsão alimentar para essas pessoas é evitar orientá-las a fazer jejum muito prolongado. O jejum ele é uma ferramenta muito benéfica que tem que vir de forma natural. Também insisto muito nisso. O jejum ele acontece de forma natural quando você come alimentos que te dão saciedade, beleza? Caiu minha net bem na hora do nome da medicação. Eu não falei ainda, Karina. Fica tranquila, vou deixar para o finalzinho. Vou falar, vou repetir para que todo mundo saiba, mas não estou prescrevendo. Mas caso vocês queiram conversar com seu médico na utilização desse medicamento, tem critérios para utilizar essa medicação, tá bom? Não é medicação anoréxica, não é medicação para dar saciedade, é uma medicação que atua diminuindo a sua compulsão alimentar. Foi aprovado pela Anvisa, se não me engano, em novembro do ano passado, beleza? O jejum intermitente é considerado um estado de autocontrole? Depende, tá? Você definir, que é um outro item da prevenção. Obrigado, viu, Igor, pela colocação. Você definir horários fixos para alimentação é uma das formas de você prevenir a compulsão. Você estabelece exatamente a hora que você vai comer. Isso também é um autocontrole e isso também está incluído no jejum. Então, uma das formas de prevenir é você evitar grandes horas para quem tem compulsão e você definir o horário. Não que você tenha que seguir uma regra, todo mundo almoça meio-dia. Não, mas você defina. Alimentei agora e eu só vou voltar a falar, pensar e atuar sobre comidas na hora X. Tá? Então, você definir as horas vai fazer com que você tenha um autocontrole e, inclusive, evite as compulsões alimentares. Então, uma forma de prevenir é essa, beleza? Que mais? Você mastigar bem, mastigar devagar, né? Alguns, inclusive amigos meus dentistas, defendem a gente tem que mastigar muitas vezes. Eu não sei o número exato, talvez eu fale besteira aqui. Se tiver algum dos meus amigos dentistas aqui, pode escrever quantas vezes, mas eu sei que são dezenas de vezes que você tem que mastigar o alimento, comer de forma lenta, para que você tenha a digestão desse alimento desde a cavidade oral, tá? Os alimentos eles começam a ser ingeridos a partir do momento que você os coloca na boca, beleza? Então comer devagar, comer e mastigar lentamente e várias vezes antes de deglutir, de engolir o alimento. Também é uma das formas de prevenir a compulsão. Não vou indicar. Marília está perguntando, esse medicamento que você irá indicar, ele pode ser feito de forma contínua? Marília, eu vou
dizer o nome, somente mencionar o nome do remédio que foi autorizado pela Anvisa para tratar compulsão alimentar. Não estou falando que pode usar a vida toda, eu sei que você está perguntando isso, mas vai depender do seu médico, vai depender do seu médico o tempo de tratamento, se há necessidade de tratamento, tá? Porque estamos falando de um tratamento médico, então o seu médico decide durante quanto tempo você fará uso e se você tem critérios para fazer uso, beleza? Que mais? Dietas, claro, você tem que fazer uma dieta balanceada também. Fazer dietas mega ultra restritivas. Dieta do ovo, só posso comer ovo. Isso talvez pode gerar sentimentos de ausência de determinados gostos e o paciente pode buscar chocolate, porque eu estou comendo ovo há 15 dias só ovo, vou buscar chocolate hoje. E aí acaba caindo em outro problema. Então, fazer uma dieta balanceada, ter bons horas de sono, tá? Então, uma média de 6, 7 até 8 horas de sono para que você faça todos os ciclos do sono é fundamental para você liberar os seus hormônios na madrugada, para você ter um descanso, uma recuperação e não ter essa compulsão no outro dia, tá? Pessoa aí que adora doce. Meu doutor Adriano me ensinou um truque. Quando você estiver com muita vontade de comer doce, escove bem a língua. Regina está contando um dos meus segredos aí, né? Não é tanto segredo assim, mas é uma das coisas que funcionou. Após a alimentação, que dá aquela vontadezinha de comer uma sobremesa, você escova a língua, você põe um golinho bem pequeno de café amargo na boca e fica com ele ali gargarejando ou fica com ele na boca para ele realmente dar aquela sensação amarga na sua língua, também vai fazer com que você perca a vontade de gosto, de doce, tá bom? O Matheus está falando, comeu tanto chocolate na Páscoa que hoje sofre com cálculo renal. Qual Páscoa? Depende, né? A dieta cetogênica é mais eficiente no controle da compulsão ou melhor uma reeducação alimentar balanceada? A Juliana está perguntando. A cetogênica, tá? Você sabe que eu sou adepto à cetogênica, muitos dos meus pacientes fazem cetogênica com gigantescos resultados, mas cetogênica é uma estratégia alimentar, ela não pode ser considerada uma dieta, porque você não deve prolongá-la por muito tempo, você vai flutuar entre a cetogênica, volta para low carb, você pode colocar uma carnívora, são estratégias alimentares, então eu não considero a cetogênica uma dieta propriamente dito, mas é uma das grandes estratégias que eu uso, ajuda muito na compulsão alimentar porque ela te dá grande saciedade, é uma estratégia rica em gorduras boas, então te dá grandes saciedades, você acaba comendo menos e você acaba conseguindo fazer o jejum de forma natural. Então por isso é uma das grandes estratégias que eu utilizo, tá certo? Então, fazer atividades físicas, isso também, como eu já expliquei, vai liberar endorfina e vai fazer com que você tenha menos ansiedade. Por isso tem tanta gente explicando live. Claro, tem algumas pessoas que estão buscando novos alunos, claro, mas tem muita gente explicando e ensinando exercícios em casa para que vocês executem, para que tenham menos compulsão, menos ansiedade e não tenham desastrosos resultados durante essa etapa, tá certo? O que mais, gente? Pode causar infertilidade, pode causar depressão, já falei bastante disso, né? É muito ruim quando você vê acontecendo gradualmente isso. Se você lembrar, uma pessoa que teve depressão agora ou que está gordinho, você vai lembrando dos passos. Você viu que ela começa a comer escondido, depois ela começa a ficar mais sozinho, depois ela começa a ficar mais triste, depois ela já não tem tanta afetividade ou relações com muitas pessoas, e aí depois você a vê triste, e aí é obesa, aí depois tem diabetes, hipertensão. Você vê exatamente acontecendo assim na vida das pessoas. E é por isso que eu vim falar de um tema tão atual e que pode ajudar alguém. Buscar uma ajuda médica ou uma ajuda multidisciplinar, com nutricionistas, com psicólogos, tá? Então é super importante. Sei que está todo mundo ansioso. Ei, Lucas, seja bem-vindo. Lucas também é um gastroplástico que eu atendo hoje, com um fantástico resultado, cara top de linha, porque tem uma vida atlética, tem uma vida de esportes e ele me dá toda a liberdade de dizer que era um gastroplástico. Ele recentemente colocou uma foto dele
de antes, quando ele era obeso, e de agora um cara super, super atlético. Um abraço, viu, Lucas? Lucas e o irmão dele, os dois foram gastroplásticos e com fantásticos resultados, mantém um peso ideal, um peso bem atlético hoje. Abraço para todo mundo. Eu tenho vários pacientes que são gastroplásticos que eu mantenho eles hoje com uma composição corpórea satisfatória. Que mais? Boa tarde, doutor. Como muito arroz. Futuramente posso ter algum problema de saúde? Pode. Pode, até porque, eu já falei sobre isso, arroz não te nutre em nada, arroz te dá uma fonte de energia rápida, de absorção rápida, mas não te nutre em nada, tá? Então, com certeza você vai ter um maior índice glicêmico na sua alimentação, uma maior liberação de insulina, depois você vai começar a fazer resistência à insulina, aí a insulina não vai conseguir executar a função dela de baixar a sua glicemia, e aí você vai começar a ter os seus problemas de dislipidemia, de hipertensão, de diabetes. Por favor, diminua na ingestão. Pelo menos procure um profissional nutricionista que vai te adequar a alimentação, a quantidade de arroz que você deve comer, tá? Não é para gerar nenhuma carbofobia na galera, não é para proibido de comer arroz, não é isso, mas que você tem que balancear junto com os outros componentes macronutrientes da sua refeição, tá bom? Oi, Zé Filho. É você, cara, o Zé Filho, cara, muito tempo que eu não te vejo, que satisfação te ver aqui. Mas então, Zé Filho é um ectomorfo, é uma pessoa magra que come muito, porque ele gasta muita energia, um metabolismo super acelerado. É legal buscar ajuda, viu, Zé Filho, para você comer mais de coisas saudáveis, beleza? A Val Santos está dizendo, boa tarde, eu não consigo parar de comer coco seco. Um coco por dia. Que legal. Coco é um alimento muito saudável, tá? A água de coco é muito nutritiva mesmo. Se não me engano, está entre o terceiro ou quarto alimento mais nutritivo do mundo, tá? Perde para o leite materno, perde para o ovo. Terceiro ou quarto local como alimento mais nutritivo do mundo, o coco. Na verdade, a água de coco e o coco como tal. Talvez comer um coco inteiro é exagero, né? O que você tem que fazer é não comprar um coco inteiro, ou comprar e dividir uma quantidade, ou comprar e dividir com alguém para você não ter um coco inteiro em casa, já que você gosta tanto e tem esse apreço de comer um coco inteiro. Compra um coco, quebra ele, dá metade para o vizinho, você só vai ter metade em casa, só vai conseguir comer metade, até que você consegue diminuir, tá certo? O que mais, gente? Sei que vocês estão ansiosos para saber o nome do remédio. Ele não é nenhum segredo, né? Estou dizendo para vocês, desde novembro que a Anvisa liberou essa medicação. O nome dela é um nome chato, por isso que eu anotei ali. Lisdexanfetamina. Lisdexanfetamina. Fora do Brasil ele tem o nome de Elvance. Ele é vendido em Portugal, na Europa, com o nome de Elvance. E no Brasil, tratamento para o TDAH, tá? Esse medicamento lisdexanfetamina. No Brasil ele tem o nome de Venvance. Então, não é uma prescrição minha, não estou mandando ninguém tomar esse remédio, mas como trago aqui na minha página informações para vocês, não poderia deixar de mencionar essa informação. Medicamento liberado pela Anvisa desde novembro para tratamento de compulsão alimentar. Mas eu prefiro tratar os meus pacientes de formas naturais, orientando exercícios físicos, orientando alimentações balanceadas, sono reparador e alguns suplementos que possam também trazer esses benefícios, tá certo? Ei, Jota, um abraço, Jota, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo, eu tô vendo vários coraçõezinhos aqui, eu fico muito feliz. Talvez não é um tema hoje para a gente falar 1 hora direto, é um tema atual, mas ele é bem curto em relação a conteúdos. Todo mundo já sabe o que causa, como prevenir, como tratar e o que caracteriza a compulsão alimentar. Então, realmente eu venho só agradecer a vocês que disponibilizaram essa segunda-feira, meio-dia, para estar aqui comigo. Fico muito feliz quando alguém transmite essa informação para alguém, aí eu entendo que a minha função
o meu objetivo foi alcançado quando eu passo uma informação para você e você passa essa informação para mais uma pessoa que talvez eu não tenha acesso a ela, tá certo? Então fico muito feliz, tô vendo gente aqui que convive comigo, tô vendo gente de outros estados, gente de outros países, pacientes meus, pacientes que serão pacientes meus ou pacientes que já foram meus no sentido de tratamento, tá bom? Eu não sou dono de nenhum paciente. Mas então, falar mais sobre esse remédio, Li Moraes. É um remédio que trabalha na parte de concentração, nos neuroreceptores. Então ele vai fazer com que você não tenha essa onda de compulsão alimentar, tá? Não adianta fazer muita propaganda por ele é o único medicamento autorizado para a Anvisa para tratar, mas não é a única forma de tratar. Então vai ficar parecendo que eu estou fazendo propaganda para ele, que eu guardei a live toda para dar o nome do Vinvance no final, e não é isso. É porque é um remédio que tem testes, que foram testados os pacientes, que tem um respaldo científico, então eu não poderia falar de compulsão e não falar do tratamento atual, mas ele não está liberado por sistema público, você vai ter que buscar um médico que possa te fazer a prescrição dele, tá certo? E aí, junto com o médico, você vai ver se você está apta ou não, quais são os critérios que ele vai utilizar para te classificar com esse transtorno alimentar, né? Ele vai ver aqueles critérios, se você cumpre os critérios, ou se é simplesmente uma crise de ansiedade, um momento de ansiedade em que você está beliscando toda hora. Comum todo mundo ganhar um pouquinho de peso nessa pandemia, nesse distanciamento social, mas como os meus pacientes não são comuns, né? Eu estou publicando todos os dias os meus pacientes que continuam treinando, que a quarentena não segurou eles, que mesmo em casa, mesmo com a ausência de equipamentos de academia, estão mantendo a forma, e eu espero que isso sirva de exemplo ou de motivação para quem deixou de treinar durante esse distanciamento, essa quarentena. Então, todos os dias eu fico repostando alguns dos meus pacientes que continuaram fazendo as suas atividades, talvez com menor ênfase ou com menos esforço, mas continuaram fazendo, continuaram treinando, mantêm os seus shapes, mantêm os seus corpos, mantém a queima de gordura, mantém o ganho de massa magra. Então é importante para vocês, nesse distanciamento, quem não está podendo, para quem mudou realmente a vida, quem não está podendo trabalhar, não está podendo ir para academia, que faça uma adequação, porque de agora para frente a gente vai ter que se adequar a essa nova vida, tá certo? Então é isso. Volto, como sempre, a agradecer vocês aqui no final. Obrigado pela presença, obrigado pelos os novos seguidores que eu ganhei agora, que vocês convidaram. A gente está aqui toda segunda-feira, meio-dia. Toda segunda-feira a gente traz um tema diferente. Vocês me mandam no direct os temas e eu escolho o que mais adequa àquele momento. E já tinha muita cobrança para falar sobre compulsão, porque é uma realidade e a gente precisava de tratar ela, tá bom? Que mais, gente? Obrigado, viu, Thalita? Sua amiga te ajudou, me ajudou e com certeza todos nós vamos ganhar. Você com as informações e eu talvez com a dúvida que você tenha, você me alimente com alguma história, tá? A gente troca informações, a live aqui é de vocês, então eu aprendo com vocês, vocês me colocam situações que aconteceram e todo mundo sai ganhando, tá bom? Então muito obrigado, obrigado mesmo. Segunda-feira que vem a gente está aqui, mas durante essa semana toda podem me escrever no direct, podem me perguntar nos comentários, podem ficar à vontade para a gente bater esse papo, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Obrigado. Quem estava em jejum, vamos quebrar o jejum agora. Lembrando, quebra o jejum com aminoácidos, com proteínas. Quem não está fazendo jejum, vamos buscar uma alimentação saudável agora. Quem ainda não almoçou, porque é de meio-dia a 1, né? E quem já almoçou, vamos tomar agora um cafezinho amargo, pós-almoço. Quem já almoçou e já errou no cafezinho, vamos tentar na próxima refeição consertar. Beleza? Obrigado, gente. Obrigado, Denils. Obrigado, Regina, Sara, todo mundo que entrou aqui. Eu não vou ficar citando nomes, senão eu esqueço de alguém e aí rola aquele ciúme. Gente, obrigado a todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.